para iniciar, quero já deixar, assim, tanto para Luiz e para Demore, que parte aqui das perguntas que eu organizei, elas têm como pano de fundo a percepção de que a prática do jornalismo, não só no Brasil, mas especialmente no Brasil, por conta da nossa história, é uma prática muito calcada em valores universalistas, né? Calcada num positivismo, numa racionalidade, numa ideia de neutralidade que é muito intensa. Isso vem sendo quebrado. Eu acho que quando, por exemplo, uma vaza-jato eclode, ela vai mostrando muito essa fragilidade de uma ideia de neutralidade com a qual o jornalismo brasileiro sempre lidou, né? Nunca como um jornalismo posicionado, embora a gente saiba que sim é posicionado no caso são sempre os outros, é sempre aquele que é mais progressista ou aquele que é dito como ativista. Então, entender que o jornalismo da gente é calcado a partir dessas bases, e que inclusive são bases racistas, a gente nunca pode esquecer. Essa orientação aqui está embebida, né, em algumas questões que eu fiz. Vou fazer uma pequena apresentação de cada, tá bom? Luiz, né, Lula Pinto, faz parte do time da Marco Zero Conteúdo, um portal aqui que vem suprir uma enorme lacuna que a imprensa local não consegue dar conta. Professor de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco, com mestrado e doutorado de Sociologia pelo UFPR. Luiz pesquisa formas periféricas de apropriação tecnológica e suas possíveis contribuições a movimentos sociais emancipadores de periferia. Também estuda o Estatuto da Propriedade Intelectual, Segurança em Rede, Privacidade e Cidadania. Leandro Demore, editor executivo do Intercept Brasil, ex-Piauí, TV Globo, Isto É, Medium, Rádio França, entre outros veículos. Tem formação na Associação de Jornalismo Investigativo de Roma. É autor de Cosa Nostra no Brasil, a história do mafioso que derrubou o Império, né, lançado pela Companhia das Letras em 2016. É formado pela PUC Rio Grande do Sul. E faz parte do Conselho da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo da Abrage, da qual somos ex-colegas. Tanto a Marco Zero quanto a Intercept, eu falei agora há pouco que a Marco Zero vem dar conta, né, vem suprir essa lacuna deixada não só pelo jornalismo local, mas pelo jornalismo. Não gosto dessa questão da regionalidade, mas tanto o Marco Zero quanto o Intercept são formas, né, de fazer jornalismo que é um jornalismo posicionado, mas que não por isso é menos contaminado que como os outros são contaminados também. Isso deve ficar sempre muito claro para a gente, né? A Globo, a Isto É, ou outros veículos chamados da grande imprensa não são mais neutros e menos contaminados que propostas como a do Marco Zero e Intercept, que são meios que se posicionam. Uma primeira pergunta, quero dirigir tanto a Luiz quanto a Demore, né, tem a ver com o nosso passado recentíssimo e agora presente, né, 2018. Eu fiz aqui uma colinha porque eu costumo me perder muito. Mas uma das raízes de nossa crise democrática se encontra na própria imprensa, né? Que historicamente, sob esse véu de objetividade, né, deixou que não só discursos de intolerância e ódio se perpetuassem, mas também contribuiu fortemente para o aparecimento desse discurso de intolerância, né? Essa própria imprensa que hoje está de boca aberta para o que está acontecendo. Nós chegamos ao ponto de, em 2018, precisar explicar aos jornalistas brasileiros a diferença entre direita e extrema-direita, né? Porque os jornais também não queriam nomear a coisa pelo que ela é. Então havia todo um arrodeio, como a gente chama, né, para nomear a coisa como ela é. Então a gente precisou explicar aos jornalistas brasileiros o que era extrema-direita. A imprensa internacional se posicionou em relação a isso, mas a nacional não, demorou muito. E eu queria saber, na opinião de vocês, né, por qual razão o jornalismo brasileiro ainda se recusa a nomear as coisas pelo que elas são. Demore como convidado externo, pode iniciar. Está com o microfone?
Legal. Galera, tudo bom? Tá todo mundo ouvindo direito aí? Vocês ficaram no escuro agora, tem um negócio meio... Bom, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, nunca tinha vindo ao Recife. Fiquei impressionado com o bairro também, que está tomado pelo evento, né? E um conjunto de casarios antigos aqui que vocês têm, que é um tesouro da humanidade, assim, não deixem que isso seja destruído, tá? Cuidem desse lugar, porque são poucos lugares no Brasil que ainda mantêm preservados, mesmo que alguns estejam em más condições, né? Mas é um tesouro que vocês têm mesmo aqui. Importante que seja ocupado também por eventos para a gente discutir ideias. Eu quero que vocês mandem perguntas, inclusive as pessoas que nos odeiam, se estiverem aí, não tem problema nenhum. Evitem palavrões e coisas feias, que a mamãe não gosta, mas fora isso está tudo certo. Bom, gente, então, é um debate já um pouco cansado já esse debate sobre isenção, né? Eu acho que ele tem uma ideia de que jornalismo é uma ciência exata e que só existe uma maneira de ser feito, né? Isso não é por acaso, assim. Tem um histórico importante que acho que a maioria das pessoas não faz essa ligação, que é o seguinte: quando surgiu a televisão nos Estados Unidos e surgem as grandes redes de broadcast que precisavam falar com toda a massa de audiência americana, e ali está no auge as teorias de comunicação de massa, etc. e tal, é preciso que os veículos se sustentem, basicamente fazendo o que a gente sabe que veículos de comunicação fazem no mundo inteiro, que é vendendo margarina, condicionador para cabelo e automóvel e essas coisas, né? Através da publicidade. Então eles têm que parecer palatável ao maior número possível de pessoas. Então, a ideia do equilíbrio e da isenção e desse tipo de jornalismo, ela vem da TV americana a partir dos anos 50, porque você não pode mais abrir mão de audiência. E você vê que tem muito poucos malucos que fazem, até hoje, sei lá, se você vai ouvir o rádio, você vai ver talvez o Reinaldo Azevedo, que é o único cara que manda as pessoas embora do programa dele. Né? Se você não está entendendo, sai, vai para outra emissora. Né? Eu imagino que o dono da Bandeirantes não deve gostar disso, né? Mas, assim, ou tem o Alan Terça Livre que diz para as pessoas saírem do canal dele, né? Sai do canal! Mas aquele... mas, assim, então, é preciso criar um produto chamado jornalismo. E esse produto precisa ser aceito pelas pessoas. E as pessoas precisam ter a ideia de que aquilo está passando a verdade objetiva de uma maneira equilibrada e que não exponha para as pessoas os horrores do mundo. É um pouco isso, assim, sabe? E o mundo, como a gente sabe, é horroroso muitas vezes, né? E cabe ao jornalismo não fazer o que eu chamo de falsa simetria. Assim. Então, por exemplo, para a gente, sei lá, você vai cobrir um assassinato na favela da Maré. É falsa simetria você ouvir a polícia e a vítima. É falso. Isso não é equilibrado. Isso não é ser isento. Isso não é neutralidade. Porque a cobertura de imprensa no Brasil, ela tem uma tendência que é cobrir os assuntos a partir do poder estabelecido. Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, os grandes jornais brasileiros até os anos 70, Jornal do Brasil, enfim, Jornal da Tarde, a Folha da Manhã, os grandes jornais. Existia uma grande parte do jornal que era a cobertura de páginas policiais. E essa cobertura de páginas policiais, nos jornais que vocês podem ver, ela foi encolhendo fisicamente e ela se transformou na cobertura política, porque a cobertura policial também foi para a cobertura política, né? Virou meio que uma mistura ali. A cobertura de páginas policiais era sempre feita a partir do poder. Então, ela era sempre feita a partir do delegado, a partir do policial, a partir do procurador, a partir do juiz, né? Então, quando você entra numa história por ali, o seu viés já está definido. Não interessa as palavras que você vai usar para tentar parecer neutro, não interessa quantos outros lados você vai tentar ouvir. Você já começou a cobrir com viés, você já fez uma escolha, né? Então, é muito difícil você, no país que a gente está hoje, você inverter o olhar, que é fazer a cobertura a partir das vítimas. Quando você faz isso, por que você sofre retaliação e tem dedo apontado dizendo que você é militante? Porque você está contando a história do vagabundo. E ninguém quer contar a história do vagabundo. Ninguém quer contar a história da puta. Ninguém quer contar a história do traficante. Ninguém quer contar essas histórias a partir do olhar dessas pessoas. Porque essas pessoas são a história da humanidade, elas não merecem ter voz, elas precisam ser punidas, elas não merecem ficar no nosso convívio. Então, é o que eu tenho falado agora, inclusive em relação a Vaza Jato, quando eu estive na Câmara dos Deputados,
a convite de uma comissão lá para falar, basicamente usar os meios de comunicação da Câmara para falar para pessoas que nunca tinham eventualmente ouvido falar sobre a maneira como a gente faz jornalismo. Eu falei, gente, jornalista, ele fala com todo mundo. O jornalista fala com o traficante, o jornalista fala com o miliciano, o jornalista fala até com o Sérgio Moro, sabe? Então, assim, fala, né, gente? Então, assim, por que a gente vai escolher as fontes que a gente quer ter a leitura de mundo a partir do establishment? O establishment é o poder a ser controlado. O establishment não é... E é a própria imprensa, né? Exatamente. E a imprensa faz parte do establishment também. E assim, qual que é a função social do jornalismo? Pra gente, né? Não estou vendendo receita de bolo, assim, cada um tem a sua ideia do que é jornalismo. Estou falando para mim, assim. E a visão que a gente tem no Intercept também. A função social do jornalismo é impactar na sociedade de uma maneira que a gente acredita ser positiva. E como você faz isso? Você controla os poderosos. Porque na história da humanidade, gente, isso é um cálculo matemático. Quanto mais poder uma pessoa acumula, sem ser contrastada, maior a chance dela abusar desse poder. Isso vale desde o surgimento das sociedades até hoje. E vale do guarda da esquina ao presidente dos Estados Unidos. Se você dá muito poder para uma pessoa e você não pode contestá-la, você não pode investigá-la, você não pode forçar com que ela seja transparente, ela vai abusar desse poder. A função social do jornalismo é fazer com que os poderosos andem na linha, porque eles são nossos funcionários. O Sérgio Moro, por exemplo, que é um dos personagens da Vaza Jato, ele não nasceu ministro da Justiça, muito menos juiz de primeira instância. Existe uma vaga de juiz de primeira instância que nós, sociedade, disponibilizamos para todos nós, para você, se quisesse fazer concurso, para mim, para o Lula, para qualquer pessoa daqui. Ele foi lá, fez um concurso e passou. Então ele estava ocupando uma vaga nossa, que nós criamos enquanto sociedade organizada, civil. A nossa república deu a ele uma outorga e falar, cara, você vai ocupar esse espaço aqui. Você está abrindo mão de algumas coisas da sua vida. Uma delas é transparência, por exemplo, né? Então eles falam, essas conversas são conversas privadas, vocês estão publicando. Negativo. Você está usando o celular funcional, filhão. O celular funcional, quem paga sou eu. Você é meu funcionário. Não existe privacidade no celular funcional. Você é obrigado, a transparência é a regra e o segredo é a exceção. Quando você quer manter algo sob segredo, você precisa justificar. A transparência não precisa ser justificada. Então, cara, ocupou esse espaço, comporte-se. Me respeite. Você está me representando. Pois é, mas o Sérgio Moro só é Sérgio Moro também com a ajuda nossa. É lógico, da própria imprensa, que durante 5 anos, aí tem um pouco do contexto que a gente viveu pós-2013, que é uma coisa que a gente estava conversando ontem, que é explicando muito rapidamente o que acontece na visão que eu tenho do meu lugar onde eu estou como jornalista. Em 2013 tem uma convulsão social, a esquerda brasileira e latino-americana perde o pulso das ruas. E também ela é governo. Então o governo serve para apanhar, então quem está no governo vai apanhar. As pessoas vão para a rua e vão bater no governo. Tem um monte de galera que vai para a rua pela primeira vez. Pessoas jovens e muito jovens. Grupos organizados de direita e extrema-direita globais, como Atlas Network, Students for Liberty e vários outros que vocês podem pesquisar, vocês vão achar, se organizam para catalisar essa força das ruas em prol das pautas que eles defendem. E eles pegam essa galera, esses jovens, Kim Kataguiri, Felipe Martins, Mamãe Falei, todos esses Kumail que vocês conhecem aí, eles pegam essa galera e treinam essa galera. Treinam de fato com grana, levam para fora do Brasil, fazem treinamento, investem nessas pessoas, para quê? Para que eles usem a internet, colonizem a internet, principalmente as redes sociais, usando uma ferramenta muito poderosa que é o Scratch. Então, existe um monitoramento, uma lista de pessoas no Brasil, foi feita uma lista de fato, mais ou menos 2 mil nomes, acredita-se, até onde eu tive acesso. Eu não sei se é tudo isso, mas é uma coisa muito próxima disso. Talvez essa lista venha a público, quem sabe, pode em algum momento. São as listas das pessoas que estão na cabeça das instituições, são pessoas consideradas progressistas ou de esquerda. Então você pega as instituições estabelecidas, tipo judiciário, classe política, academia, classe artística, imprensa. E você mapeia quem está na cabeça dessas instituições que espalham essa coisa terrível que é o comunismo no Brasil, né? Não era bom quando a gente era comunista, né? Permanentemente. Então,
E aí, o que fazem? Essa galera que foi para a rua em 2013 é treinada para usar a internet e usar o Scratch como ferramenta de assassinato de reputações. Não à toa vocês veem uma mudança de paradigma entre os governos anteriores, que criticavam muito a imprensa, todos criticavam a imprensa, todo mundo critica a imprensa, mas que era uma coisa institucional, o governo falando da imprensa ou eventualmente de empresas. É a Globo, a Folha. Hoje você vê o governo atacando pessoas. Isso é muito mais poderoso, porque as pessoas não têm estrutura emocional para aguentar isso, a maioria das pessoas não quer aguentar isso, não precisa, ninguém nasceu para ser herói, ninguém é obrigado a aguentar isso. Aí as pessoas fecham a rede social, se despluram do mundo, começam a comentar amenidades, começam a ficar mais isentas e palatáveis, porque sabem que se forçar um pouquinho a mão, vem uma enxurrada de merda para cima delas. Isso é colonização do espaço. Entra em depressão, a gente sabe pela Brage vários colegas que passam mal com isso, gente. Ninguém é obrigado e ninguém tem estrutura emocional para segurar essa onda. Essa onda de combate ela é porrada mesmo, assim. Então, a imprensa nesse contexto, ela está perdendo grana porque a gente tem surgimento de redes sociais, a grana de anunciantes, talvez aqui a maioria saiba, mas talvez algumas pessoas não sabem, então a imprensa se financia de anunciantes públicos e privados, né? Públicos, sei lá, Caixa Econômica Federal, Petrobras, Banco do Brasil, etc. e tal. Privados, fábrica de automóvel, de margarina, de, sei lá, de tudo que vocês veem na televisão aí que vende produto, né, e serviço. A grana, principalmente dos entes privados, ela só usou a imprensa durante 100 anos ao longo do século XX porque interessava para os anunciantes vender margarina. Nenhum anunciante de fábrica de margarina está preocupado com democracia, gente. Se vender mais margarina no regime totalitário, vende-se mais margarina no regime totalitário, ponto. É assim que as coisas funcionam, tá? Acho que por isso, então, que essa não nomeação acontece? Que é a necessidade de vender margarina da imprensa brasileira? Claro, porque ele também te ouviu. Tem dificuldade de chamar as coisas pelo nome, mas aí também o que acontece? A imprensa, que já não quer muito bem, perde grana, esse dinheiro vai para a internet e não vai para o Marco Zero, não sei se o Lula esteja respondendo um dinheiro que a gente não sabe, mas acho que não. Não vai. Acho que não. Não vai para o Marco Zero, vai para onde? Google e Facebook. É para isso que o dinheiro da publicidade, antes que era offline, vai para online, Google e Facebook. A imprensa perde grana, perde o funcionário e perde a capacidade de fazer jornalismo investigativo. O que acontece no meio disso? Surge a Lava Jato. A Lava Jato, durante 5 anos, fornece para a imprensa conteúdo, notícia diária, com alto poder explosivo, com alto poder de audiência grátis. Então a Lava Jato ela surge como um salvador da pátria nesse momento. Assim. E os caras se plugam ali. E claro, existe uma ideia filosófica de mundo que permeia os grandes valores da imprensa com o baronato do judiciário e do Ministério Público. Né? Então ali é um casamento perfeito. Nossa, a gente nem se conhecia, já se amava, né? E aí, vamos lá, vamos junto. Então, cara, é um momento muito complexo desse Brasil que a gente vive e esperar que a imprensa chame as coisas pelo nome nessa hora, não fucking way, não vai rolar. Boa tarde a todo mundo. Pedir licença às energias todas para falar. Queria agradecer ao Hack and Play pelo convite. A gente está numa semana super interessante, potente. A segunda semana desse mês de outubro. Isso aqui está... a gente está numa super semana cheia de atividades lá na universidade, um seminário incrível, muito potente, do qual a Marco Zero também faz parte. Segundo, a gente tem aí o seminário de teoria crítica. A gente ainda tem... Alô? Nos próximos dias o seminário de teoria crítica, na segunda quinzena de outubro tem um outro seminário, então é um mês super potente, vale muito a pena acompanhar. Queria muito agradecer o convite da Hack and Play, porque nesse momento a discussão do interesse público ele é fundamental, e eu acho a pergunta de Fabiana muito, muito interessante, ela tem uma sintonia enorme com a necessidade desse momento. Eu acho que o apagamento das coisas, ou não chamar as coisas pelos seus nomes, é um braço de um projeto maior, que é um projeto colonial. Não dizer as coisas pelos seus nomes correspondentes, não encarar as nossas disputas verdadeiras, faz parte de um projeto de apagamentos muito amplos. Apagamentos de rostos, apagamentos de orientações sexuais,
apagamento de comunidades, apagamento de línguas, apagamento de etnias, apagamento religiosos. Então, o processo de não dizer as coisas pelos seus nomes faz parte de um projeto anterior a essa geração, anterior às gerações anteriores, que é colonial. É daí que vem, necessariamente, a ideia de relatar a verdade, relatar de forma imparcial a verdade. Esse projeto ele tem um parentesco bastante perigoso e político, de que é possível chegar à verdade por meio de narrativas isentas. E a discussão dessas coisas, nomear essas coisas, é um processo de desconstrução desse projeto amplo, geral e restrito, que toma conta do Ocidente de uma maneira geral. O jornalismo é um desses campos que foi, vamos dizer assim, moldado por uma lógica, por essa lógica de pensar as coisas sem dizer os seus verdadeiros nomes, porque existe uma condução da ideia de que o racionalismo deve ocupar todos os espaços da vida, e essa perspectiva é o que faz com que a gente, no Brasil especificamente, não encare alguns problemas. Então, se a gente for lá atrás para tentar entender como é que a falta da capacidade de chamar as coisas pelos seus nomes se associa à nossa política, à nossa identidade política, a gente precisa lembrar que o próprio processo de colonização do Brasil, ele passou por um processo de inovação muito interessante. A gente aproveitar que a gente está num ambiente aqui no Porto Digital de Inovação e lembrar que a inovação foi uma marca muito interessante da colonização, porque a coroa portuguesa estava debilitada e delegou a entrega e o processo de colonização, de conquista, às famílias políticas. Né? Não é à toa que a gente convive com tantas famílias políticas. Não é à toa que a própria ideia de propriedade, a ideia de propriedade, ela seja tão totalizante, tão dominante. Né? A gente tem visto ultimamente como é difícil para boa parte da população entender que a propriedade no Brasil, ela não é absoluta. A ideia de propriedade absoluta, ela inclusive ela é flexionada na nossa Constituição. É muito difícil para boa parte da nossa população entender que a propriedade dos imóveis, ela não é absoluta, precisa ter uma função social. Dessa ideia de propriedade vem também desse processo, desse projeto colonial, que não dá nome às coisas, pelo qual a gente naturaliza ou é levado a naturalizar determinadas desigualdades. Então, o processo de naturalizar determinadas desigualdades, de naturalizar racismo, de naturalizar as aberrações, a barbárie, de naturalizar a ideia de que os bandeirantes são heróis, a ideia de naturalizar os bandeirantes como sujeitos bravos, faz parte de uma lógica de pensamento colonial que toca o jornalismo, sempre tocou o jornalismo, desde 1808, quando a família real se mudou para cá, corrida, com medo de Napoleão. E isso é como se estivesse aflorando de uma maneira muito negativa hoje em dia. Um dia me fizeram uma apresentação e uma interpretação do momento político que a gente está vivendo, em que a pessoa dizia que a gente não está no fundo do poço. Na verdade, o que está acontecendo é uma fossa esborrando e as coisas estão aparecendo. E é verdade. O suprassumo, as coisas mais absurdas que o projeto colonial tem plantado nos últimos dias, eles estão aflorando justamente por iniciativas que permitem a discussão do interesse público. Esse interesse público que sempre passou por ser um elemento que só deveria ser discutido, só deveria ser gerenciado, só deveria ser cuidado pelas famílias políticas, sejam elas famílias consanguíneas ou não. Então, a ideia de que nós não encaramos as nossas disputas, que nós não encaramos as coisas pelos seus nomes, ela vem de um projeto colonial amplo que faz com que a nossa mentalidade, em grande parte, seja colonizada. A ideia de discutir o interesse público, que em grande parte tem sido feito por ações e iniciativas como o Interceptor ou a Marco Zero,
são iniciativas que tocam a ferida do projeto colonial no Brasil. A ideia de escrever com coração ou com subjetividade, a ideia de flexibilizar e criticar o mito da imparcialidade também são ações, iniciativas, tanto práticas quanto epistêmicas, de identificar que o projeto colonial ele tem seus telhados de vidro. Essa fossa que está esborrando, ela é em grande parte o resultado dessa crise de uma determinada mentalidade colonial. Então, eu acho que pensar essas coisas é uma iniciativa fantástica que a gente precisa ter do ponto de vista público, das instituições, mas é também um esforço pessoal que nós todos precisamos ter. A gente precisa decolonizar a nossa mentalidade. Cumprimento muito rápido. A gente, na redação do Intercept, a gente tem alguns lemas que a gente usa internamente, né? E um deles é: nunca use clichês ou linguagem burocrática, porque o clichê ele tem um grande problema, que ele é paisagem já vista, então as pessoas não param para refletir quando você usa o clichê, né? Você está usando um texto lá, você usa o clichê, a pessoa passa por cima, ela não para refletir quanto aquilo é importante ou não. E a linguagem burocrática, ela vai muito nessa linha que você está falando. A linguagem burocrática ela foi criada por burocratas para mentir para as pessoas. É para isso que existe a linguagem burocrática, nessa ideia de modelo de colonização, né? Então, assim, desburocratização ou contingenciamento de verbas, né? É corte, vai ter menos grana, sabe? As pessoas não entendem que a ideia da linguagem burocrática por si é para amenizar o terror. Quando você quer passar coisas horrorosas para a população, você passa o verniz em cima. Para manter um status quo também. Claro, você mantém, porque assim, num país como o Brasil, que é profundamente desigual, quando você está sendo isento dessa maneira como a gente percebe, você está sendo pró-establishment. Você está favorecendo os poderosos, sempre. Você está naturalizando as coisas. E se você está na posição de jornalista e tem voz, e a gente, por sorte, a gente está aqui falando com uma galera, está sendo transmitido, a gente tem, cara, obrigação de mostrar que as coisas não são assim. Obrigação, função social nossa. Se não muda de profissão, fazer qualquer outra coisa, fazer assessoria de imprensa para o establishment, que não é a ideia de jornalismo, de jornalista, né? Então, só para tensionar mais um pouquinho, se aí chegar essa corda, nos últimos meses, né, eu até te falei, eu estava escrevendo a respeito dessa questão do ativismo, do posicionamento. E aí eu fui dar uma olhada alguns colegas da imprensa mesmo, assim. E ali em junho, quando a Vaza Jato surge, né, vi vários colegas, Folha, Correio Brasiliense, Piauí, JC, dizendo que o que estava acontecendo, na verdade, era ativismo e não era jornalismo. Eu sei que é isso, né? Esse papo fica voltando. Mas o que me chamou a atenção é que não era o senso comum que estava dizendo isso. Não era um pessoal de fora que não tem... Eram nossos colegas jornalistas, inclusive gente pelas quais a gente tem um tremendo respeito, que a gente lê, que a gente diz, uau, que jornalista foda, sabe? Pode chamar palavrão? Pode. Foda. De jornalista foda. E aí, eu escrevi um artigo a partir dessas pessoas que têm uma tremenda experiência, investigação, tudo isso. E eu fiquei muito impressionada que essas pessoas estão escrevendo no Correio, na Piauí, ou na Folha, no JC, enfim, acreditando na neutralidade. Elas acreditam de fato nisso. Então eu queria perguntar a vocês, né, sei lá, a gente também tem ao mesmo tempo há alguns anos já, isso não é necessariamente a novidade, mas a gente tem várias incursões, né, projetos, sites, projetos de jornalismo independente, que é um nome que eu ainda não gosto muito, eu acho que não é esse aí o nome, mas, né, ou alternativo, que também é outro nome que eu não gosto, mas na falta desse nome aí que eu não sei ainda que eu vou dizer, talvez Luiz. Jornalismo. Jornalismo, é isso. A gente tem vários exemplos, então isso também está acontecendo, para a gente não ficar só nesse apocalipse, não sei o quê. Tem gente fazendo coisa boa, sim. Mas vocês acham que, pós essas incursões, pós uma Vaza Jato e essa fissura nessa estrutura, né,
vocês acham que essa posição de neutralidade que os jornalistas insistem em ter ainda, ela ainda vai ser possível pós todo esse cenário, né? Pós a própria população, para o bem e para o mal, está dizendo jornalismo não presta, tudo isso, né? O que é que vocês acham desse cenário? Olha, pelo que eu tenho visto e falado com a galera em geral, assim, eu acho que essa bolha já estourou. Essa bolha já estourou e essa narrativa que é ainda dominante, ela é muito menos dominante do que ela era antigamente. Então vamos chamar as coisas pelo nome e vamos colocar as coisas na sua devida ordem. Pesquisa de opinião que saiu sobre a confiança da população nas instituições. A última que se pesquisou em relação à imprensa, que eu acho que é um Datafolha de 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás. Quantidade de pessoas jovens no Brasil que confiam muito no que sai na imprensa. 10%. 9 em cada 10 jovens não confiam no que a imprensa publica. Qual imprensa? Essa. Então, abraça que o filho é teu, filho. Não tem responsabilidade sobre isso. Você está querendo dizer que a maneira como você faz é o modelo único e possível e as pessoas estão dizendo, eu não confio em você. Então, se do lado de cá somos ativistas e do lado de lá, onde 9 em cada 10 jovens não confiam no que vocês falam são jornalistas, eu sou ativista. Eu prefiro. Para mim não tem problema nenhum. Eu sou ativista pelo bom jornalismo. Eu sou ativista pelas causas que a gente defende do Intercept. Eu sou ativista para que a população não seja massacrada. Eu sou ativista para fazer com que os poderosos andem na linha. Eu sou ativista para não deixar que o establishment tome conta de tudo e a gente vire uma sociedade de vigilância completamente maluca. Sou. Exatamente. Então, assim, para mim, é uma questão clara que, quando eu saí da faculdade, quando eu entrei na faculdade em 99, talvez muita gente que não tinha nem nascido ainda, a gente tinha caminhos muito estreitos para a profissão. Então, assim, no Rio Grande do Sul, você ia trabalhar na 0 hora, ficar um tempo lá, talvez fosse para a RBS e TV, e depois, quem sabe, um tempo conseguisse ir para o Fantástico ou para algum lugar assim. Então, você não tinha muita opção. Quando eu era adolescente, lá por 97, 98, eu fui para casa de um amigo meu e ele me mostrou uma coisa maravilhosa que eu nunca tinha visto, que era a internet. Então, aqui, eu sou um cara do interior de Santa Catarina, eu nem sabia que existia a faculdade de jornalismo. Para você ter uma ideia, eu fui a primeira pessoa a estudar na minha família, meu pai tem até a quinta série do fundamental. E aí, assim, quando eu descobri a internet, depois que eu decidi o que eu queria fazer na minha vida, cara, eu vi que ele tinha outro mundo, velho, outra coisa. Tudo bem, a gente não quer dizer que o jeito que está se fazendo aqui está errado. Quem está dizendo que o jeito que está errado, que o jeito que a gente está fazendo errado, são eles. Por que a dificuldade de conviver com uma coisa nova? Não vai surgir inovação, não vai surgir carro elétrico dentro da Ford Automóveis, vai surgir da Tesla. Não vai surgir o Instagram dentro da Kodak, que faz filme de máquina fotográfica. As pessoas às vezes têm a tendência a raciocinar de uma maneira óbvia, só que é meio estúpida, assim, sabe? Não é, o Instagram não foi criado pela Kodak. O carro elétrico não está sendo fabricado pela General Motors, sabe? Então, assim, a inovação vai sair onde? Da Marco Zero, da Ponte, das minas, do Intercept, da Pública, da Alma Preta. Vai sair desses lugares. E esses lugares, eu espero que comecem também a se posicionar como lugares de respeito, assim. Eu acho que a gente está há muito tempo como mídia independente, ou alternativa, ou jornalismo, como você quer chamar, muito falando para a gente e para as pessoas que concordam com a gente, e sem se posicionar nessa discussão de toda vez que nos chamam de ativista, etc. e tal, a gente fica muito tentando se adequar às vezes, ou tentando seguir os modelos que já estão estabelecidos. Cara, dane-se o que essas pessoas pensam do seu trabalho, mas dane-se mesmo. Se o seu trabalho tem impacto social, se você chefia lá o Alma Preta, que faz jornalismo para povo preto, lá em São Paulo, e você está fazendo diferença na vida dessa galera que é ignorada pela imprensa em geral, dane-se. Dane-se, ninguém se importa, sabe? Pô, um colega da Piauí lá, ficou falando da Vaza Jato, mas isso é vazando, informação ilegal. Bicho, você escreveu um livro com um monte de informação vazada ilegalmente da Polícia Federal. De onde é que veio? A Virgem Maria que deu isso aí pra você? Não. Um funcionário público cometeu um crime, veja bem, um funcionário público que tem o dever funcional de zelar pelo sigilo, ele quebrou o sigilo, cometeu um crime, passou para você informações e você publicou no livro.
Ah, o seu pode, a gente não pode. Cara, beleza, então, boa sorte no seu próximo livro sem esse tipo de fonte. Vai escrever sobre o quê? Sabe? Sobre as flores ali fora, sei lá o quê. Cara, jornalismo é feito assim, então eu acho que tem gente que tem dificuldade em entender o que está rolando, está assustada, e é natural que tenha uma reação de pensar assim, meu Deus, o mundo que eu apostei todas as minhas fichas, ele não existe mais. Mas é assim, né? Acontece desse jeito mesmo. Lá na Unicap, que é o lugar onde eu ensino, a reitoria teve uma atitude muito forte de conceder 600 bolsas para a população, estudantes de população negra. E algumas das turmas do jornalismo, no primeiro período, dobraram de tamanho. E tem uma característica muito específica dessa turma que chegou. Eles querem fazer comunicação popular sobre sua comunidade, a partir de sua comunidade. Eu sei que alguns desses estudantes estão aqui agora. Só, desculpa interromper, mas vocês podem já começar a mandar as perguntas. Guilherme está recolhendo. Então, essa pegada, numa turma que tem aí entre 17, 22, 23 anos, eles já sabem que a casa caiu. Que eles talvez não tenham lido esse estudo que você mencionou, mas eles sabem que não dá para acreditar na grande imprensa. E já chegam com a ideia de fazer mídia popular. Já fazem, muitos já fazem, já sabem, já chegam com vários conhecimentos. Isso é uma coisa, eu acho que nessa população já existe uma ideia de que é possível, necessário, urgente fazer comunicação popular a partir de sua própria perspectiva. E uma outra coisa, eu vou fazer uma referência que eu me lembrei agora de uma tia minha, e ela falava o seguinte: é preciso ter paciência histórica. É preciso ter paciência histórica. A resposta a essa pergunta, eu acho que ela vai vir com o tempo. A gente vai ver isso acontecer. Essa geração dessas iniciativas, desses empreendimentos, é uma primeira geração para fazer esse tensionamento acontecer de forma sistemática e massiva. Eu acredito que isso vai acontecer. Já está acontecendo. A casa caiu. Muita gente já percebeu que a casa caiu, que existe ilegitimidade no uso do termo jornalismo por parte de boa parte da imprensa nacional. É ilegítimo usar o termo jornalismo em boa parte da produção jornalística que é feita na mídia nacional. E muita gente já sabe que a casa caiu. E tem outras cidades sendo construídas, tem outros equipamentos sendo construídos, tem outros conhecimentos em andamento. Tem um erro muito grande que jornalistas cometem em geral, que é outra coisa que a gente comenta muito no site, assim, que é outra frase que a gente usa assim: não faça jornalismo para os seus colegas jornalistas. Acho que esse é o erro principal, que a molecada que está aí, que está estudando jornalismo, etc e tal. Gente, tem uma classe que vocês não precisam agradar na profissão, que é jornalista. Dane-se. Vocês precisam ser levados a sério, sabe por quem? Não interessa se a colega lá do jornalão não leva vocês a sério. Quem tem que levar vocês a sério, quem é? As instituições, o Ministério Público, que vai tomar uma atitude quando vocês publicarem uma matéria, sabe? É gente que tem o poder de mudar para o bem a vida das pessoas. Então, quando a gente faz uma matéria, eu fiquei sabendo agora que me mandaram aqui, que o site é finalista do prêmio Vladimir Herzog esse ano, com uma matéria sobre a Fiat Automóveis do Brasil. A gente conseguiu uma documentação na Itália mostrando que a Fiat Automóveis do Brasil tinha um aparato clandestino de espionagem dentro da fábrica em Betim, em Minas Gerais, com 145 espiões, que basicamente serviam para espionar funcionários e acabar com o movimento grevista, né? E isso fez com que a Fiat fosse a maior experiência financeira da Fiat Automóveis no mundo, né? Fora da Itália. Então, assim, o Ministério Público Estadual lá de Minas vai tomar procedimentos em relação a isso, para fazer uma investigação histórica, reabrir coisas da Comissão da Verdade e, eventualmente, punir a empresa, historicamente. Essa gente tem que levar o nosso trabalho a sério, não o jornalista. O jornalista, tudo bem, cara, você não gostou, né? Faz parte do jogo, assim. Eu vou abrir espaço só para uma curiosíssima primeira pergunta que está aqui. Eu não vou abrir para perguntas ainda, mas essa daqui eu preciso fazer logo. Alguém enviou aqui: Leandro quer casar comigo. E aí eu vou já... Você aceita, depende. Leandro? Quem é? Eu só queria informar que ele é casado e que eu sou da TFP, tá?
Mas eu vou te tá aqui com ele, eu tá? vou levar, Vocês resolvem. eu vou levar para minha mulher, ver se ela aceita. É que ele Quem resolve sabe, isso. né? A letra é bonita. Não é? Parecida com a minha, tá? Então, essa semana, um colega meu, a gente conversa lá do curso também de... peraí, tem outra coisa que eu ia falar. Lembrei eu sou professora lá no campus de Caruaru, né, da UFPE. O Luiz falou algo que me lembrou muito os alunos e as alunas de lá. No início desse semestre, eu faço os grupos de disciplinas, né? E estava falando para eles que não ia usar mais o Facebook, porque eu estou tentando sair daquele canto. E aí tem grupos que eu formo agora no Trello, na plataforma. E aí eu perguntei em sala de aula, né? Eu disse, pessoal, falando sobre Trello, não sei o que, eles foram para lá, disse, quantos de vocês aqui, 38 alunos e alunas, quantos de vocês aqui usam o Facebook? E eu acreditava que todos iam levantar a mão e dizer que sim, e nenhum usava. Nenhum deles usava o Facebook. Então isso também é uma coisa para a gente pensar, né? Não estou dizendo que eles estão largando as redes sociais de forma alguma, o TikTok está aí também agora bombando. Mas tem uma mudança de percepção, sim. Tem uma questão de uso de dados e de uma questão da privacidade, que você falou ontem também, que a gente vem se perguntando, de fato, como gerenciar essa questão, né? Que estão mapeados, todos nós sabemos, mas como essas empresas também vão se comportar em relação a esse mapeamento e manutenção dos nossos dados, é uma questão que a gente tem sim que pensar e discutir, né? Politizar essa questão, essa mercantilização do nosso cotidiano. Mas dito isso, ontem, na verdade, um colega meu, que é professor lá na universidade, falou que o pai dele, que é um professor aposentado da UFPE, deixou de ver toda essa imprensa que a gente está falando aqui e ele se informa basicamente por canais bolsonaristas. Digo isso porque muita gente associa, muitas vezes, esse tipo de consumo a classes mais baixas, a pessoas que não têm a informação, e vai. Não é isso, né? Isso é um ex-professor da Universidade Federal, aposentado, em carreira, né? Aliás, pós-carreira, e disse, não vejo mais nenhum desses veículos e vou, né? E a gente sabe que esses veículos, o Terça Livre, enfim, eles têm um poderio muito grande, são jornalistas muitas vezes fazendo, não é o caso do aluno. Mas esse também é um cenário que se coloca aí, né? Essa descredibilização também tem uma espécie de backlash, digamos assim, né? Queria ouvir vocês sobre isso, né? Também como é que é lidar e produzir informação no meio dessa selva na qual as pessoas simplesmente se recusam a ler qualquer coisa que lembre que elas podem pensar diferente daquilo que elas, né, das próprias certezas. Então, como se comportar, como o jornalismo se comporta, é o impacto que você fala, né? Através, por exemplo, de iniciativas menores, de uma micropolítica jornalística, digamos assim, né? Que meios vocês acham que de fato podem, não é fazer, não é acabar, mas fazer frente a isso? Eu acho que assim, eu sou às vezes criticado por colegas jornalistas porque eu sou uma pessoa que acha que, por exemplo, fact-checking serve para muita coisa, né? Eu falo isso publicamente e não estou dizendo que o trabalho das agências de fact-checking é bom ou ruim, não é isso. Estou dizendo que esse remédio que se criou, ele é um remédio criado pela indústria do ódio, que são as redes sociais, né? Então a gente tem 1 milhão de evidências científicas de que as pessoas, elas não, esse remédio não funciona com elas e, na verdade, elas já estão dispostas a empurrar fake news para frente porque aquilo vai ao encontro da visão de mundo que elas têm. Muitas vezes, inclusive, meio que sabendo que aquilo é mentira, mas é aquela coisa assim, mas poderia ser verdade. Como a gente já deve ter visto alguém falar, né? Alguém manda uma coisa absurda, você fala, gente, mas isso aqui é mentira. Mas poderia ser verdade, né? Esse ministro supremo, bem que você acha que ele não faria isso? Tudo bem se ele faria, não sei, mas ele não fez, né? É mentira. Então essa fronteira foi destruída. Não é por acaso que a imprensa é inimiga número 1 de regimes totalitários, porque você precisa dissolver o que já existe para ocupar aquele lugar com o que você vai criar que favorece a sua narrativa. Então no Brasil a gente vê isso, é uma marcha em curso, né? A gente vê
Ataque frontal à imprensa, a grande imprensa brasileira, que com todos os seus males ainda faz jornalismo de altíssimo nível, muitas vezes. A gente não pode descartar isso, que existe. Existem excelentes repórteres, excelentes editores, pessoas preocupadas mesmo. Mas tem essa tentativa de destruição para ocupar os espaços com os terça livre da vida. Eu não sei qual é o remédio exato para isso, que não seja ocupar os espaços também, sabe? Eu tenho vontade todos os dias de deletar todas as minhas redes sociais e ir trabalhar numa fazenda de ostras, em Floripa, sei lá, lugar assim. Mas eu não posso fazer isso, porque a minha função social, o espaço que eu ocupo hoje, seria injusto eu ocupar esse espaço e simplesmente falar, não, vocês que se entendam com esse negócio aí, eu não vou sujar minha mão. Tem um amigo meu que diz que quem rola na lama com o porco, só quem se diverte é o porco, né? Eu acho que a gente tem que aprender a se divertir com o porco. Não tem jeito não. A gente tem que olhar e falar, vamos lá, bichão, vamos rolar aí, não tem jeito, porque, cara, é onde o jogo está sendo jogado. Eu tive uma experiência muito quase traumática de assistir com os meus pais um jornal na televisão, acho que era o Jornal da Globo. E eu estou fora de casa há 20 anos, sei lá, e nunca mais fiz essas atividades cotidianas com eles, assim. E eles não entendem nada do que está sendo falado no jornal. Mas nada mesmo. Toda notícia que a jornalista lá lia, o meu pai me olhava e perguntava, o que é isso aí? Todas. Absolutamente todas. De economia, a política, a Brasília, tudo. Então, assim, 70% de analfabetos funcionais no país, cara. A imprensa brasileira faz imprensa para quem, historicamente, nesse país? Classe média alta, elite intelectual. Para quem que são as capas de jornais? Quem consegue decodificar aquilo? Elite intelectual. Quem consegue decodificar desoneração, Selic, reforma da Previdência? Elite intelectual. E olhe lá, né? Então, para que essa imprensa está sendo feita? Por uma minoria que já está bem estabelecida e que, eventualmente, em crises como a gente está vivendo, acumula, inclusive, mais riqueza e mais dinheiro. Então, essa galera da extrema-direita, digitalmente, ela foi muito inteligente. Ela colonizou um grande espaço que as pessoas estavam sedentas por informação do jeito deles, levando a mensagem deles. Foram para o Zap, foram para tudo que é lugar. Então, assim, se a gente não se posicionar nesses lugares também, a gente vai continuar tomando onda na cabeça. Então, para mim, é uma questão de você quer entrar nessa briga, é assim que essa briga está sendo brigada, assim que esse jogo está sendo jogado. Então, assim, baixa o nível de complexidade da linguagem de onde você trabalha, sabe? Deixa a linguagem mais simples, escreve menos, tira essa ideia de fazer tudo tem que ser um long form, não sei o que, para com isso, sabe? Sintetiza, coloca uns print meio feio lá, não tem problema, sabe? Tipo, você precisa se comunicar com as pessoas, você precisa fazer com que a mensagem chegue. Faça com que as pessoas se interessem pelo que você está sendo produzido. Então, isso pra gente é um desafio diário, assim, porque a gente, bem ou mal, foi criado num meio onde a coisa toda é montada para a elite intelectual. Você tirar alguém desse meio e jogar dentro de uma relação como a nossa, cara, é uma dificuldade extrema de você readaptar o conceito, assim, sabe? Bom, eu acho que é um problema sério, um desafio político da maior grandeza, político e de comunicação da maior grandeza. Acho que não existe uma solução só. Acho que é um conjunto bastante complexo de respostas que a gente precisa encontrar. A gente, no nível pessoal, e a gente em níveis institucionais. Eu acho que boa parte dessa dificuldade de ler e até de entender o que é o jornalismo tem a ver com um nível de desconhecimento de como as comunicações funcionam. Muita gente não sabe como é que a internet funciona. Muita gente não sabe como é que as listas de discussão funcionam. Não sabe como é que o jornalismo é feito. Então, eu acho que a gente vai precisar atacar, em algum momento, a abertura dessa caixa preta, de como é que o sistema de comunicação funciona. Acho que a gente precisa ir conversar. Precisamos ir conversar com os evangélicos. A gente precisa abrir um canal de relação com as comunidades evangélicas.
acho que a gente precisa estabelecer formas disruptivas de se relacionar com essas coisas. Ousar, inventar coisas, inventar estratégias, estruturas, linguagens, formas afetivas de pensar comunicação na periferia, sobretudo nas periferias. Eu acho que, para completar, tem uma coisa muito interessante que está acontecendo, que são os grupos étnicos e da população negra produzindo mídia. Né? Existe um fronte para se atuar junto com esse pessoal. Acho que durante muito tempo, tanto a política institucional, quanto, de uma forma geral, as forças progressistas no Brasil, se afastaram desse fronte de articulação, desse fronte de produção de narrativas. Então, acho que é um conjunto de coisas que precisa ser acionado. A questão do afeto é importante porque a internet não tem afeto, né? Então, essa galera que eu falei antes para vocês de Atlas Network, etc. e tal, uma das coisas que eles fizeram no começo desse projeto foi encontros presenciais. Tipo assim, a gente vai formar um grupo de jovens, então a gente vai se encontrar pessoalmente, porque o afeto está ali, o olho no olho. E a gente perdeu essa capacidade, a gente fica o dia inteiro na internet achando que vai mudar as coisas só no mundo digital, mas não tem empatia no mundo digital. Empatia vai para o espaço, é a primeira coisa, por isso que as pessoas são tão agressivas. Então, realmente, esse corpo a corpo, esse encontro, eu acho que faz muita diferença. Tem outra pergunta aqui maravilhosa. Mais pedido de casamento? O que aconteceu com o Rodrigo Janot? Ótimo. Eu ainda não assimilei, não sei você. Eu vou dizer que não assimilei. eu até simpatizo porque ele vai beber nos botecos muito ruins, assim, que eu adoro também. Então eu fico olhando e pensando, não podia ser amigo desse cara, sabe? Uns engradados com cerveja feia, assim, sabe? Com aquela barba ali, né? Bem assim. Não sei, estou confuso em relação a essa pessoa. eu ainda não assimilei. Eu vou abrir para as perguntas, porque é isso, né? A gente vai discutir aqui, vocês vieram conversar com o Demório e com o Luiz, e daqui a pouco eu peço licença já para sair, que eu vou participar também desse evento, Que País é Esse, sobre o qual o Luiz falou aqui no início da conversa, lá na universidade. E lá começa às 2. Vou fazer aqui uma primeira pergunta, tem um bocado de coisa, algumas perguntas se repetem, né? Um pouco, e assim, acho algumas coisas assim, tanto o Demório quanto o Luiz já anteciparam. Por exemplo, essa daqui, né? Ainda há parâmetros e padrões dentro do jornalismo que deveriam ser quebrados. Eu acho que, de certa maneira, não sei se eles querem falar mais sobre isso, mas anteciparam um pouco, né? Essa questão, né? Outra aqui tem relação com essa questão das redes sociais especificamente, né? Como é que o jornalismo ele pode se impor em relação aos algoritmos, né? Que é uma esfinge, né? No campo da comunicação atual. Olha, eu acho que assim, um pouco de anos atrás, quando você estava na praia lendo uma revista, você estava lendo só aquela revista, certo? Impressa, assim. Você estava com a sua atenção focada naquilo. Hoje em dia o que acontece? O jornalismo ele foi jogado numa selva chamada stream, né? No Brasil a gente chama de feed, né? Então, o trabalho maravilhoso que você levou 9 meses para apurar e falou com 1000 pessoas, conseguiu um documento não sei aonde e tal, ele está misturado com Masterchef, fofoca sobre o seu vizinho, uma foto de gato e uma notícia falsa do fulano X. Então, a gente foi jogado no varejo, né? A gente foi jogado num espaço que a gente disputa atenção com coisas muito mais legais do que o que a gente faz. Essa é a grande verdade. Assim, uma coisa que a gente fala muito na redação as pessoas não se importam com coisas importantes. Eu acho que isso é uma lição para todo jornalista, assim, se ele quer ser realmente ouvido e ser uma voz na sociedade. Não adianta a gente fazer coisa importante e achar que as pessoas têm obrigação de consumir aquilo porque é importante. E achar que é importante também. Porque as pessoas estão procurando emprego, cara. As pessoas estão fazendo qualquer outro rolê. Elas querem ver televisão, desligar o cérebro, tomar uma cerveja, ver futebol, sei lá, não importa. São seres humanos, as pessoas estão cansadas. A gente está num processo histórico estressante para todo mundo, sabe? Muitas vezes a pessoa não quer ler mais uma notícia horrível, sabe? Então, assim, precisa entender esse contexto. E precisa fazer com que o nosso jornalismo seja
atraente, bonito, simples, sabe? A gente precisa se preocupar com que as pessoas tenham acesso a ele e queiram consumir o nosso jornalismo. E isso é um desafio tremendo, enorme, porque a gente se acostumou a acreditar que eu fiz faculdade junto com a galera de publicidade nos primeiros anos, né? Acho que na maioria das universidades é assim. Então era aquela coisa assim, publicitário, fútil, a gente que está fazendo coisa importante. Cara, essa briga foi perdida, cara. Eles têm muito mais audiência do que nós hoje. O entretenimento tem muito mais audiência do que o jornalismo, sabe? A gente perdeu a briga. Como que a gente vai repactuar com esses 9 adolescentes que não acreditam na imprensa? A gente precisa conquistar eles. Vai pro TikTok? Bora pro TikTok. Vai fazer gifzão e passar informação? Bora fazer gifzão. Vai fazer que nem a gente faz, a gente tem um trabalho, cavalar de gerencialistas de WhatsApp na redação. Que a gente tem lá, sei lá, 30 mil assinantes, imagina, 1 milhão de lista, dá pau, implode o telefone, dá tudo errado, porque esse negócio não funciona direito. Mas a gente está lá o dia inteiro tentando fazer o negócio funcionar, mandando link, mandando coisa, porque é onde as pessoas consomem informação. Então tem que ter um esforço de entendimento, de repactuar, não tem jeito, sabe? A gente não pode mais achar que é isso aí, as pessoas precisam se importar com o que a gente faz. Pelo menos é a visão que eu tenho, assim. Eu acho que passa muito por um processo de aprendizado dos jornalistas, né? De realizar aproximações com essa população, com as populações, né? Eu acho que passa por um processo de reaproximação, de compreensão, de diálogo, da gente explicar, saber dizer como é que o jornalismo é feito, fazer jornalismo a partir das comunidades, com as comunidades, né? A ideia de que necessariamente as escritas jornalísticas tenham que ser feitas sobre as comunidades. Eu acho que a gente precisa repensar as formas de escrever com as comunidades, escrever com as populações, escrever com os ameríndios, a população negra. Não sei como ainda, mas eu acho que é um desafio histórico e político muito, muito sério também. Eu acho que também toda a discussão sobre os algoritmos é uma discussão que também é mais uma que transborda o jornalismo, transborda, vai para além, é uma discussão política muito grande, muito importante. Ela envolve os nossos afetos, as nossas tendências, as nossas vontades, né? A discussão sobre os algoritmos, elas têm a ver com vida, com a vida. E houve um roubo da vida feita por essa estrutura algorítmica que está aí. É um governo algorítmico que está em andamento e está acontecendo uma guerra, um território de conflito muito forte. E também acho que não tem solução simples, prática, única. Vou fazer aqui a última, não a última de você, mas a minha. Dirigida também a ambos. O presidente tem usado a discussão sobre colonialismo, daqui aspiado, como estratégia de defesa da destruição da Amazônia. Como contrapor e contestar esse discurso? Vou pedindo licença a vocês e muito obrigada. Daqui a pouco eu vou sair. Quero que a conversa aí seja frutífera como está sendo até agora e agradeço. Olha, tem uma tese que eu acho muito boa, que eu vi esses dias numa live no Instagram do Bruno Torturra, que é o editor-chefe lá do Greg News e foi um dos fundadores do Mídia Ninja, né? O Bruno ele tem umas reflexões bem interessantes sobre o Brasil, assim, e é legal que ele é um cara calmo e ele tem a cabeça dele está num outro lugar, assim, né? E se vocês não viram, sigam ele lá no Instagram. E o Bruno é deliciosamente gago, então ele dá umas travadas de vez em quando maravilhosas, assim. E ele falou uma coisa interessante que é o seguinte: isso é quase como se fosse um instinto humano se preparando para a catástrofe ambiental, assim. Que eu acho que faz muito sentido a gente pensar sobre esse ponto de vista, sabe? Pensa o seguinte: ao longo do século XX, a gente acreditou que a industrialização do planeta ela fosse suficiente para gerar bem-estar para todo mundo.
E agora, caiu a ficha de que não é. E pior, caiu a ficha que não tem nada para a gente colocar no lugar disso, por enquanto, né? Tem correntes que pregam socialismo ecológico, né? Tem correntes que pregam ultraliberalismo capitalista, enfim. Mas não existe nada que a população esteja convencida de que é o substituto do que a gente está vivendo hoje no mundo, que é esse capitalismo avassalador que tudo destrói e que gera, inclusive, excedentes de alimentos, por exemplo, mas que é incapaz de distribuir pela sua própria natureza. Porque se alguém tem pouco, alguém tem muito. Se todo mundo tem igual, ninguém tem muito. E tem gente que quer ter muito. E para alguém ter muito, alguém tem que ter pouco. É uma questão matemática. Então, segundo o Bruno está observando, e ele, nessa live ele citou vários autores também interessantes que eu nunca li, vou depois buscar ler, que é o seguinte, é quase como se fosse uma tribo que detém o poder hoje na humanidade, que é o que a gente conhece como o homem rico, branco, governante, esses poderosos, que estão se preparando para a catástrofe ambiental. Então eles estão fazendo o quê? O que todo mundo fez, cara, né? Na Idade Média, sabe? Muro, castelo, nós aqui, eles lá. É isso. Isso, exatamente. Então, assim, você separa porque você está se preparando quase para um apocalipse zumbi, né? Uma nova configuração, claro, mais pós-moderna, que a gente não vai ver, dificilmente a gente vai ver tanque nas ruas, mas a gente vai ver dominação através do algoritmo, a gente vai ver dominação através do discurso, a gente vai ver dominação através do apagamento das fronteiras entre verdade e mentira, que é tudo que interessa para essa galera. Então, eu comecei a pensar que uma chave de leitura interessante para o momento que a gente está vivendo, sabe? E aí, o que acontece na Amazônia, por exemplo? A mensagem subterrânea é: você aí que vai ser excluído do apocalipse zumbi, que vai ser devorado e que não é do nosso grupo, tem um espaço para você aí também, cara. Vamos apontar lá. Aqui, ó. Você quer ter boi? Bota boi em cima aí. Faz a sua. Que é basicamente o que foi feito nos anos 60 e 70 no Brasil. Eu tive no ano retrasado em Novo Progresso, no interior do Pará, né, que foi a cidade do foco lá do Dia do Fogo, etc. E tal. Fui lá fazer uma matéria sobre um desmatador. O maior desmatador do Brasil, o cara que recebeu o maior número de multas na história do IBAMA, um cara chamado Ezequiel Castanho. Fui lá tentar entrevistá-lo e tal, e para minha surpresa, o Ezequiel Castanho é um herói local. Ele não é um bandido, ele é um herói local. Porque ele gera emprego para a galera que trabalha lá. Gera desenvolvimento como as pessoas entendem que seja desenvolvimento. Então, assim, existe uma questão muito complexa que a gente não coloca na conta, porque quando o Bolsonaro fala isso, coisas que nos chocam em relação, por exemplo, a recolonizar a Amazônia porque eles temem uma invasão chinesa pelo Suriname, né? Que é nesse lugar que a gente está, se vocês saberem, né? Essas pessoas que estão governando a parada toda, assim. Então, a gente fica chocado, mas o cara que mora lá na Amazônia, muita boa parte deles está concordando com isso, né? Os caras falaram para mim, quando eu tive Novo Progresso, falaram: olha, quando os meus pais vieram para cá, nos anos 70, que o governo mandou a gente ocupar isso aqui, senão ia ser comprado pelos Estados Unidos, não sei o quê, nós éramos considerados heróis, éramos considerados colonizadores, os novos bandeirantes. O meu pai tinha uma fazenda de café lá no interior de São Paulo, vendeu para subir para cá, para desmatar, para fazer o progresso do Brasil, né? E aí, depois da Eco 92, a gente passa a ser considerado bandido, sem que ninguém nos avisasse disso. De uma hora para outra, a gente vira desmatador, a gente começa a tomar multa, a gente começa a se fuder, e a gente era herói e vira bandido. Então, cara, as populações amazônicas, essas mais recentes, a partir dos anos 50, 60 e 70, tem uma complexidade ali que o bolsonarismo não é bobo, cara. Tá falando com uma galera que tá lá também, sabe? Eu estive lá na Floresta Nacional do Xamanchim, que é um lugar mega protegido e tal, não sei o quê. A galera joga latão de cerveja no rio, bro. Entendeu? A galera que mora lá, assim, não tô longe de generalizar, não é todo mundo, mas assim, tava lá olhando a natureza, esperando ver uma onça, sei lá o quê, quando eu vejo que passa uma Itaipava boiando, assim, sabe? No meio da Amazônia, cara, não é aqui, sabe? No coração da Amazônia, o progresso é no meio da Amazônia. Você tem que dirigir 12 horas para chegar lá.
Quando você vê a placa Bem-vindo ao Novo Progresso, ainda falta 4 horas para chegar na cidade. Pra vocês terem uma ideia do tamanho do município, sabe? Então, é tudo muito complexo e eles não estão falando para o vento. Esses caras estão falando, estão mandando uma mensagem para quem está lá. Você que desmatou e não consegue regularizar a sua área, eu vou regularizar para você. Isso é muito atrativo. Então, é preciso ter cuidado na maneira como nós nos comunicamos com as pessoas também. Porque, nesse momento, elas estão muito mais do lado de lá do que do lado de cá. Porque o lado de lá está oferecendo para elas uma perspectiva de futuro. Enquanto a gente parece que está só esperneando e reclamando das coisas. É uma perspectiva de futuro e é também uma liga, né? É um argumento de união. É um argumento de nacionalista, né? Isso não é novo no Brasil, né? Vargas utilizou-se muito da necessidade de criar um grande acordo nacional. Só não foi com o STF, com tudo, porque nessa época não estava rolando a articulação com o STF. Mas Vargas talvez tenha sido um dos governantes brasileiros que utilizou esse tipo de argumento para mobilizar uma liga nacional, a articulação dos diferentes, da população, etc. Vargas tinha a preocupação muito grande de industrializar o Brasil e colocá-lo na ciranda capitalista, e o argumento da harmonia das 3 raças foi fundamental na articulação. Obrigado. Eu acho que o argumento bolsonarista aí, ele tem um parentesco à distância, é claro, com muitas diferenças, com uma grande dose de loucura, mas é um argumento que procura criar uma determinada liga e articulação nacional contra o externo, contra o estrangeiro, contra as ameaças que venham do Suriname ou venham da China, tem o mesmo argumento, a mesma busca de articulação. Eu queria saber como é que a gente vai fazer as perguntas. Você que faz. Manda, Brás. Se não estava muito no script, não, eu vou assumir aqui, por sorte eu sou jornalista também, então eu sou tão estranho aqui. É uma honra estar aqui com vocês, né? Vou agilizar aqui. Tem uma pergunta aqui que é a seguinte: qual questionamento poderíamos fazer sobre uma palestra que acontece hoje aqui no Hack and Play, com o tema Fazer Acontecer, porque ninguém fará por nós, conhecendo o vídeo. Como que é fazer acontecer, porque ninguém fará por mais. Isso é um quadro do programa dele. Ele vai reformar um teatro, uma coisa assim. Nome de blog. Cara, que distopia doida, né? A gente está até achando que isso é bom agora, para que tá indo, né? Olha, bicho, vocês podem imaginar que as coisas no centro do poder já se movimentaram várias vezes para pensar, por exemplo, em derrubar esse governo que está aí, né? Já tem crime de responsabilidade suficiente, muito mais do que teve com a Dilma, para derrubar se quiser. Eu acho que tem ainda uma missão a ser cumprida com esse governo de aceleração da destruição. Assim. Eu acho que ele é quase que um trator em movimento, um piloto doido, passando por cima de tudo, o que tem que ser destruído muito rapidamente. Por isso, e não por acaso, que o filho mais novo lá tuita que é impossível fazer esse projeto num país democrático, né? Na ditadura as coisas andariam mais rápido, etc. e tal. No ano passado, quando eu estive na redação do Intercept em Nova York para fechamento de ano e tal, muitos colegas estavam muito receosos, né, com o Bolsonaro ainda, né? Isso era antes da eleição, porque já tinha tido a experiência Trump e falaram, cara, vocês estão indo por um caminho perigoso. E aí eles falaram, você acha que tem a possibilidade de uma ditadura? Eu falei, olha, cara, nos modelos clássicos eu acho que não. Esse golpe de Estado, né, tanque na rua, empastelamento de jornal, eu acho que isso não. Acho que a gente vive a gente tem uma grande chance de viver num governo neomilitarista. Para mim é isso. O governo Bolsonaro é um governo neomilitarista. Ele usa prerrogativas de governos autoritários de outra maneira. Basicamente usando o discurso, destruição de instituições
e colonização do espaço, principalmente digital, né? Aí, depois dessa aceleração de destruição, eu acho que isso não vai acabar tão cedo. E se o Bolsonaro não se reeleger, se ele chegar até o final do seu governo, eu acho que o Brasil vai eleger de novo governos mais alinhados a esse projeto ultraliberalizante de direita. Então, me parece que nesse momento, forças políticas estão empacotando candidatos um pouquinho mais cheirosos e menos repugnantes do que o Bolsonaro, o que não é difícil, né? E eu acho que Dória, Huck, essa galera é parte desse pacote. Eu acho que está sendo empacotado, muito bem embalado, para quando chegar na hora H, a gente achar que não é tão ruim assim. E é importante saber disso para conseguir decidir direito lá na frente. Ao menos é a visão que eu tenho agora, porque não me parece que alguém como ele esteja viajando no Brasil para ensinar as pessoas a reformar uma casa, né? E é interessante o título, né? Que coloca o nós como o grande protagonista. Quem é esse nós, né? Esse nós ele é um elemento muito interessante no título da palestra, porque ele meio que se coloca como o protagonista, o único possível, e é mais um homem branco, mais um homem bem nascido, que ocupa uma posição de destaque e bem sucedido. E é incrível como é uma retomada, uma reescrita de um posicionamento do protagonista que sempre foi respeitado, sempre teve no centro do poder no Brasil. Eu acho que, como ele, a gente precisa acompanhar e discutir e começar, quem tem interesse, né, obviamente, acompanhar essa candidatura. Já me parece uma candidatura, já é uma candidatura, já está colocada. E em algum momento eu acho que a gente precisa acompanhar e começar a dialogar e ver até onde é que isso vai parar. Teve um país que teve uma experiência com um empresário da televisão que era fora do establishment, que nunca tinha sido político, que apareceu como salvador da pátria. E essa pessoa se chama Silvio Berlusconi. Esse país é a Itália. Eu acho que essas experiências se repetem. Geralmente não são experiências bem-sucedidas, né? A gente fala muito mal da política tradicional e da política profissional, mas não existe país democrático sem política, sem políticos, sem partidos políticos. Como a gente teve uma destruição quase completa, né, no hecatombe do sistema político, criado pela Lava Jato, inclusive, eu acho que a tendência das pessoas ainda é buscar uma saída fora da política. E ele me parece uma saída fora da política, né? Então acho que vai ser embalado um pouco como isso. O self-made man, né? Está livre, nunca se envolveu com nenhum caso de corrupção. Que não precisa roubar porque já é rico. A gente vê a repetição da história, né? Exatamente. Tem aqui duas perguntas mais focadas um pouco no Intercept, eu vou fazer as duas juntas, que aí você pode trabalhar um pouco melhor. Uma especificamente sobre Vaza Jato, né? E aí eu acho que você já respondeu isso de algumas outras formas, mas eu acho que sempre vale a pena você construir novamente essa narrativa, que é a seguinte. Sobre a Vaza Jato, a escolha de liberar as conversas aos poucos, como é que isso foi decidido? Por que não, por exemplo, fazer uma grande análise e soltar tudo de uma só vez? Enfim, qual foi o processo de escolha? O que é que mudaria se vocês tivessem esse super golpe de soltar tudo de uma vez? E aí, além disso, também falando um pouco sobre o Intercept, a pergunta é, se não fosse o Intercept Brasil, provavelmente os bancos teriam sido poupados pela Lava Jato. Como foi a apuração do esquema de lavagem de dinheiro de quase 1,3 bilhões desses 5 bancos? A pergunta final é mais fácil ter informações de dentro de um banco ou assaltar um? Sobre os bancos, né, a gente publicou uma reportagem mostrando como a Lava Jato poupou os bancos, que é basicamente por onde passou todo o dinheiro, né? Os bancos têm uma questão que a maioria das pessoas não sabe. Os bancos têm uma manobra muito grande interna de tesouraria no final do dia, que basicamente pode fazer o que quiser, né? Porque a tesouraria ela não é do banco diariamente nas operações, milhares de operações, milhões de operações que acontecem. É impossível você ter qualquer tipo de controle externo sobre aquilo, né? Auditorias, etc. e tal, isso nunca vai pegar. Então, as manobras de tesouraria são muito comuns em bancos.
Tem bancos internacionais já que caíram em escândalos de drogas ligados aos cartéis mexicanos, máfia italiana, né? Bancos importantes, inclusive. No Brasil, houve uma preocupação ali em não mexer nisso, alegadamente porque poderia causar uma crise sistêmica no sistema bancário, que duvido muito, não teria nem perto desse poder. Uma preocupação que não houve em relação aos construtores do setor de petróleo, por exemplo, né? Arrebentou as maiores empresas brasileiras de construção, que eram empresas globais, arrebentou boa parte do PIB brasileiro em relação ao petróleo, em nome desse combate à corrupção meio religioso, meio fantasioso, meio ingênuo, meio bobo até, às vezes, assim, de achar que você vai acabar com a corrupção, né? E para isso você vai fazer tudo que tiver na sua frente vai ser destruído para você acabar com a corrupção. Bom, primeiro que você não vai acabar com a corrupção não acaba. Existe corrupção no mundo inteiro, todos os sistemas são corruptíveis. O Telegram, por exemplo, é corruptível, né? Como vocês puderam ver. Então, ali mostrou um pouco também um interesse próprio, porque vários integrantes da Lava Jato deram palestras para bancos. Então, não vamos dissociar as pequenas paixões humanas dos grandes projetos. Se você é um procurador e fatura R$500 milhão com palestras, e entre os seus clientes está a XP ou todos os bancos grandes internacionais que você dá uma palestra clandestina para eles, com cláusula de confidencialidade, como nós publicamos, num ano eleitoral, cujo título da palestra é Lava Jato e Eleições, a Lava Jato que você é o artífice da história da Lava Jato, né? Você faz a própria história da operação e você dá uma palestra com cláusula de confidencialidade para os maiores bancos do mundo, no Brasil, no ano eleitoral, e você tem interesse financeiro direto nisso. A gente não pode dissociar também. Fica muitas vezes a superestrutura, né? A Lava Jato, com o DOJ, o setor de petróleo. Gente, às vezes tem paixão humana misturada ali também. Tem gente querendo faturar dinheiro ali, tem gente querendo um cargo, tem gente querendo virar ministro. Isso tudo é parte da mesma história, né? Então, acho que em algum momento ali esses interesses se chocaram. Com relação a investigar, a soltar aos poucos, é basicamente o seguinte: quando a gente recebe o material, a gente rapidamente entende que o material é colossal, ele é muito maior e muito mais complexo do que qualquer caso de jornalismo mundial que vocês possam fazer comparação. É maior e mais complexo do que o caso Snowden, é maior e mais complexo do que o Panama Papers, é muito maior, porque esses outros casos, eles são coisas, documentações, que têm um padrão, né? Ou elas vêm do próprio establishment, que é o caso da NSA, o caso Snowden. Então o Snowden entrega uma pasta para o Glenn, essa pasta está escrito First Look, ou seja, olha primeiro isso aqui. Ali já tem as coisas mais importantes, o Snowden já conhecia o caso, ele conseguiu explicar, ele deu um mapa da mina, é muito diferente. No caso do Panama Papers, são documentos cartoriais de empresas, de firmas de contabilidade, então aquilo ali tem uma regra global, é mais fácil de decodificar, entender, são contas bancárias, né? Aquilo ali é muito mais óbvio. No nosso caso, para vocês terem uma ideia, um grupo de Telegram, tá? Se não me engano era o Filhos de Januário ou o The Winter is Coming, né? Que era os nomes são maravilhosos. E aí, um grupo que gerou uma das 3 primeiras reportagens, só esse grupo de conversa gera cerca de 1.700 páginas de conversas. Um grupo. E assim, são inúmeros grupos, como vocês podem imaginar. E depois conversas pessoais entre um e outro. Então, no meio disso tudo, não tem conversas como tinha nos filmes do Batman dos anos 70, que eles falam, vamos pegar eles, caras, sim, né? Agora nós vamos fuder o Lula. Ok, joinha para fuder o PT. Não é assim, é muito mais complexo, né? As conversas, elas são subentendidas muitas vezes, depende de apuração externa, de contexto externo do que estava acontecendo na Lava Jato, de falar com pessoas fora da Lava Jato. Então, por exemplo, o BuzzFeed News publicou uma reportagem incrível que usou como base os diálogos do Moro e do Deltan, o pessoal deles, né, o privado, um diálogo que nós do Intercept já tínhamos olhado, tínhamos feito a primeira matéria, que é a primeira matéria publicada no dia 9, uma das 3 primeiras, né? Depois a Veja olhou de novo os mesmos diálogos e fez uma capa
coisas que ainda estavam lá, que a gente não tinha publicado na primeira matéria. Depois o BuzzFeed reolhou esse diálogo e achou lá, num dia X, uma conversa que era tipo, não tinha nome de ninguém, não tinha nada assim, era só como, o que você acha? Aí o Moro responde, acho melhor não. Aí o doutor fala, mas será que não é importante a gente fazer? Então era, sabe, era meio nada assim. Aí o BuzzFeed vai lá, separa esse trecho, vai no dia da operação, o que tinha acontecido. O Graciliano Rocha, que é o editor-chefe lá do BuzzFeed News, trabalhou na Folha da Lava Jato na época, então ele tinha um documento de Excel lá, com várias anotações, com várias fases, personagens, tinha uma organização de repórter externa ao arquivo, né? Aí ele vai lá, olha, fala com gente, entrevista a fonte, etc e tal, publica a matéria. O Moro diz para a Lava Jato não apreender o celular do Eduardo Cunha no dia que prendem Cunha. Essa era a matéria. Num diálogo que não tinha Cunha, não tinha, acho que não tinha nem celular, sabe? Não tinha nada, assim. Então, é muito mais trabalhoso do que qualquer outro caso de jornalismo que ao menos eu tenha conhecimento para apuração. E aí, quando a gente começa a olhar o arquivo e vê que tem eventuais crimes em andamento, vê que você tem eventuais pessoas que estão presas injustamente, vê que tem processos que foram ou eram fraquíssimos e foi oferecida denúncia de todo modo, ou eram fraudados, ou o juiz oferece para o Deltan uma testemunha contra o réu. A gente começa a ver isso e fala, cara, não dá tempo para a gente brincar de jornalista, ficar um ano sentado em cima desse negócio, chamar um monte de redações para fazer essa coisa bonita que vai agradar todos os jornalistas e vão falar, sim, isso é jornalismão legal, né? Enquanto tem gente presa que não devia estar presa, enquanto tem crime em andamento, enquanto a gente vê que os caras podem estar tocando agora, nesse momento, forçando delações. Então a gente decidiu imediatamente publicar o material e depois conversar, já tinha conversado com alguns parceiros, e depois tocar as coisas com os parceiros. Então a explicação básica é essa. Alô. Opa. Eu vou fazer uma última pergunta que está aqui, mas a gente tem ainda, acho que uns 10, 15 minutos de evento, então dá tempo de talvez uma ou duas perguntas mais. O Luciano vai pegar aí com vocês, tá, pessoal? Essa pergunta é para os dois, e eu, como a gente já ouviu muito, eu vou começar com o Lula respondendo, tá bom? Que é o seguinte, observando a opinião pública, fica parecendo que vocês fazem apenas um trabalho do nicho, de minoria, com menos voz do que o mainstream que segue no comando. E aí nos bastidores, vocês têm visto os resultados concretos do jornalismo que foca na verdade, nos fatos e denunciando esse poder mal usado. A gente deveríamos focar nesses resultados, mesmo fazendo menos barulho? Eu acho que a gente vê resultados, sim. Acho que localmente a Marco Zero acabou se tornando uma espécie de eixo importante, de vértice importante na articulação com a sociedade civil. E acho que em torno de nós gira um conjunto de personagens muito importante, muito interessante. E coisas acontecem em função dessa articulação. Isso é uma coisa muito interessante, que não estava rolando antes. Acho que há também um conjunto de pequenas experiências, de reportagens que acabaram passando a ser percebidas pelo poder local, tanto municipal quanto estadual. Em algum momento, no início, há 3 ou 4 anos atrás, Prefeitura e Estado não respondiam a Marco Zero, não consideravam a Marco Zero como um protagonista do jornalismo local. Hoje a gente é respondido, né? Hoje a gente tem um outro peso e acho que algumas ações, por exemplo, a reforma da Boa Vista, que está em andamento, que foi objeto de trabalho nosso, ela está sendo super feita com um pouco mais de cuidado, atenção, em função do tipo de acompanhamento que a gente vem fazendo nesses 4 anos. Então, acho que, ao mesmo tempo, a Marco Zero é pequena, né? Nós somos uma iniciativa pequena na comparação com as empresas locais e em função desse tamanho que a gente tem um poder de fogo limitado. Na verdade, a gente não dá conta da quantidade de possibilidades de coisas que chegam para a gente produzir.
E eu acho que também é uma questão de tempo, né? Eu acho que, inclusive, acho que hoje a Marco Zero ela furou a bolha. A gente é lido por pessoas que 4 anos atrás não leriam jornalismo independente. Do mesmo jeito que o Fora da Curva hoje é ouvido por pessoas que não ouviriam a rádio universitária. E acho que isso é uma coisa muito interessante, a gente conseguir chegar numa população que tem, às vezes, tendência mais conservadora e que passa a acompanhar um conjunto de acontecimentos, de pessoas, de lugares, de processos na região metropolitana que passavam despercebidos ou eram apagados. Eu queria que você falasse sobre a campanha de incentivo a Marco Zero. Vocês têm assinatura, o TCF, também, se quiserem comentar um pouco disso, desse modelo para o jornalismo, a sustentabilidade do jornalismo. Pois é, esse é um elemento importante, variar as fontes de financiamento que fazem com que a gente possa pagar aluguel, pagar internet, pagar deslocamento, pagar salário. A Marco Zero não tem fins lucrativos, mas a gente tem uma equipe que precisa ser paga. E a gente tem alguns financiadores, mas é uma necessidade contínua a gente variar as fontes de financiamento. Então a gente tem uma campanha contínua de assinatura, de newsletter e de outros serviços que podem ser acessados tanto no Facebook quanto no marcozero.org, no nosso site. E é uma maneira, inclusive, de contribuir com as discussões públicas que a gente, de uma maneira geral, incentiva e fomenta. A gente também tem, né? A gente começou no ano passado, durante as eleições, a gente fez uma primeira experiência de crowdfunding para cobrir só eleições. Conseguiu levantar uma grana bem interessante, acho que R$100 e poucos mil. A gente fez essa cobertura, aí possibilitou ao repórter de viajar. A gente contratou de uma ONG um sistema que a gente filtrava os dados do TSE para, por exemplo, descobrir quais eram os candidatos que tinham enriquecido mais percentualmente entre uma eleição e outra, quais eram as grandes fortunas do interior do Brasil que ninguém estava olhando. Então a gente contratou isso, gastou essa grana para isso, e dali a gente gerou várias pautas de eleições que a gente mandou os repórteres fazerem. E aí, a partir disso, em janeiro, nós começamos um crowdfunding, que é um financiamento recorrente, que as pessoas podem entrar no Intercept, vão ver o botãozinho lá, que aí as pessoas doam pra gente todo mês, botam no cartão de crédito ali, R$5, R$10 e tal. Começa lá por 25, que é o valor sugerido, né, mensal. Mas pode ser menos do que isso, pode ser mais também, pode ser 1.000 se vocês quiserem, né? Se quiser dar R$1.000 pra gente aí por mês, tá liberado. E aí a gente, tá com 11.500 assinantes hoje, e na verdade a gente que simplesmente financia para que o site continue existindo, porque o Intercept não tem conteúdo fechado, não tem conteúdo exclusivo para quem assina. Tudo que a gente faz, a gente disponibiliza para todo mundo, mas essa galera que ajuda sabe que é importante que a gente continue fazendo, né? Então, para a nossa independência, inclusive para o nosso futuro, é importante que a gente cresça essa base de apoiadores. Então, se vocês quiserem aí, puder apoiar e tal, seria muito legal. Eu vou fazer uma outra pergunta aqui que chegou para a gente, e aí também queria que, após a pergunta, vocês fizessem as considerações finais. Eu vou também já me despedir de todos vocês com essa participação inusitada que eu estou fazendo. Lembrar que o Hack and Play é um festival que está começando só hoje, a gente vai até sábado com várias outras atividades aqui pelo bairro inteiro, então massa a presença de vocês no horário do almoço para participar desse debate. A gente está bem feliz com isso. E a pergunta é a seguinte: alguns fatores apontam que o regime de verdade na nossa sociedade mudou. As pessoas acreditam no que é mais chocante e não no que corresponde aos fatos. Como reverter esse processo e restaurar a confiança nos fatos? De fato, a ideia de regime de verdade está em descrédito, né? A crença nos benefícios do pensamento racional, da ciência, do trabalho, do equilíbrio, essas coisas estão sob ataque. E uma das instituições que está sob ataque especificamente são as universidades, são as fundações, são os professores, são os cientistas. Acho que a resposta da sociedade, de uma maneira geral, do jornalismo em particular, ao ataque ao regime de verdade racional, a crença no equilíbrio das coisas e tal, é produzir, é estar vivo, é fazer o bom jornalismo, é fazer pesquisa, é dar aula, é estar no bom combate, é manter a saúde mental,
que é importantíssimo. É se conectar com os ancestrais, para quem acredita. Então, existe um conjunto bastante amplo de coisas que é possível fazer em conjunto, com a família, com os amigos, com os amantes, com os colegas de trabalho. É importantíssimo fazer o melhor possível em todas as fontes de vida. E acho isso muito potente, muito importante, muito necessário e muito político. Tão bonito, o que eu vou falar depois disso, né? Acho que é isso, o contato humano cada vez mais necessário, a gente se isolou com a internet. A internet, ela destrói a empatia e você vira mais uma arroba a ser atacada, destruída, ninguém se importa se você tem família ou não, se você está em perigo ou não. E acho que tem um desafio muito grande que eu só acredito que vai ser resolvido com o tempo, como a sua tia fala, né? Eu morei na Itália durante muitos anos e cobria também questões vaticanas lá, e quando teve o caso de pedofilia na igreja, eu ficava enchendo o saco por um bom senhor lá, que era o assessor de imprensa lá do Vaticano, falava, você tem que falar, cara, pô, vocês não vão falar. Daí ele, Leandro, os tempos do Vaticano são outros. Fazia um mês já que tinha acontecido, e ele falou, cara, isso é um minuto pro Vaticano. Então a gente às vezes tem que ter tempos vaticanos também, acreditar que as coisas, né, talvez vão demorar muito mais do que a gente acha, mas tem uma coisa que é importante, que eu acredito que é o seguinte, nesse neomilitarismo que a gente está vivendo, nesses governos neototalitários, existe uma intenção objetiva e clara de destruir os pilares democráticos. Mas os primeiros pilares democráticos a serem atacados são os pilares democráticos invisíveis. Entre eles, que eu considero os mais importantes para a nossa atividade, privacidade e liberdade de imprensa. Liberdade de imprensa é um pilar de qualquer democracia do mundo. Uma conta matemática simples quanto mais imprensa tem uma sociedade, mais democrática ela é. Isso é matemático mesmo. Assim. Quanto mais sites, mais jornais, mais rádios, de visões diferentes, plurais, mais democrático, mais livre é aquele país. Só que a liberdade de imprensa é um pilar democrático invisível. A privacidade é um pilar democrático invisível. A nossa privacidade está sendo devassada. Os nossos dados estão sendo vendidos, traficados e comercializados por empresas públicas e privadas a todo momento. E os governos estão compactuando com as empresas para fazer com que a gente viva num mundo em que a gente acredite que a privacidade não é importante, porque afinal de contas quem não deve não teme. Então tudo bem se a pessoa olhar pelo buraco da fechadura da sua casa, você não tem nada para esconder. E isso é uma retórica muito poderosa em sociedades inseguras como o Brasil. Quando a gente tem sociedades violentas, com taxa de homicídio muito alta, esse discurso da não necessidade da privacidade em nome do combate à violência é muito forte. Então eu posso identificar o rosto de cada um de vocês com um software na rua aqui, porque afinal de contas isso vai tornar a cidade mais segura. O que é falso não vai tornar a cidade mais segura, mas vai nos tornar mais inseguros. E a nossa vida vai estar mais na mão de pouquíssimas pessoas que detêm poder, privado e público. Isso é muito perigoso. Mas os pilares democráticos invisíveis, eles não são mobilizadores. Você não consegue, num país como o Brasil, onde 3 milhões de pessoas não têm emprego, e outras, sei lá, 10, 15 milhões têm subempregos, e estão vendendo camelô, né, estão vendendo coisa no sinal, você não consegue mobilizar a sociedade em termos da liberdade de imprensa. Você não consegue mobilizar a sociedade para a gente ir para a rua, porque estão tirando a nossa privacidade. Então, acho que a gente tem um desafio muito grande, como jornalistas e comunicadores, de explicar para as pessoas que os pilares invisíveis da democracia são tão importantes quanto os visíveis. E se eles forem implodidos agora, o nosso teto democrático vai ficar muito mais frágil. E isso vai respingar na vida de todo mundo, isso vai respingar no emprego. Porque quando você perde privacidade, os seus dados são traficados para seguradoras, por exemplo, se você mora na Maré ou se você mora em Ipanema, o seguro do carro de quem mora na Maré vai ser mais caro. E você já tem menos grana, então você vai ser punido por ser quem você é e por morar onde você mora. E isso tem a ver com a implosão do pilar democrático da privacidade. Porque os seus dados vão dizer para as grandes empresas se você merece ou não ter um seguro da sua moto, por exemplo. Né? Então, as pessoas vão conseguir menos emprego se elas moram em áreas X ou Y. Porque o algoritmo vai entender que ali existe uma educação deficiente. Então, ninguém quer dar emprego para quem não tem educação direito. Então, a gente precisa começar a explicar para as pessoas o poder que implodir os pilares democráticos invisíveis tem numa sociedade. Isso, para mim, é o grande desafio que a gente tem daqui para frente. Dito isso,
Obrigado de novo pelo convite. Fiquei muito feliz que a gente teve uma galera aqui que ficou até o final, na hora do almoço, deve estar todo mundo morrendo de fome, odiando a gente que está falando pra caramba aqui. Mas convido vocês a entrarem no Marco Zero, ajudarem eles também, porque é uma iniciativa local, é difícil ter isso. Vocês não imaginam como essa galera segura a onda para ficar em pé, porque era muito mais fácil fazer outra coisa da vida, né? Então, é uma ajuda fundamental. Ajudem, contribuam, se ofereçam eventualmente para parcerias, para trabalhos, porque vocês precisam aqui. Não é o Intercept que vai salvar o Centro Histórico do Recife se essa coisa aqui começar a desmoronar e virar tudo prédio de 45 andares. Quem vai fazer a briga com vocês são eles que estão aqui. Então não adianta a gente reclamar que a imprensa é uma porcaria e que não funciona, que fala só para elite intelectual, se a gente não fomenta essa nova imprensa. Então, importante ficar essa mensagem, quem não puder, avisa que pode, né, para fortalecer essa mídia local também. Valeu, galera. Obrigadão.